Ok, dia 4 de março, nossa quinta-feira, aula de processamento, acho que a gravação, acho que é terceira ou quarta aula, agora fiquei na dúvida. Passei para vocês, né, pessoal, o link do canal, né, espero que alguém tenha acessado, nem seja por curiosidade, mas as aulas vão passar então a ser disponibilizadas no nosso canal no YouTube. E ontem eu estava mexendo no canal, só enquanto o pessoal termina de chegar, percebi, eu gravei acho que mais de 30 aulas, 40, não sei, 3 disciplinas que eu ministrei, acho que tem mais de 40 gravações. E 2 gravações foram suspensas pelo YouTube, porque eram apresentações que a gente puxou alguma coisinha da internet que tinha uma música. Olha só que doido. Eram 2 vídeos institucionais de empresas que compunham uma parte da aula, só que a gente às vezes usa, né? E o YouTube travou, suspendeu, dizendo que havia problema de direito autoral na divulgação da música. Olha que doideira. E aí 2 aulas, daí eu tirei, tinha até uma questão lá meio ameaçadora, assim, olha, você pode sofrer as consequências disso, de divulgar esse material que tem direitos autorais. E aí eu apaguei essas 2 aulas, tá bom? Bom, pessoal, eu vou rapidamente, então, para quem está chegando aí, bom dia, Junília, quem mais? Mirelle, Pamela, que eu não falei ainda, Esther tinha chego no começo. Eu vou tentar com todas as minhas forças acabar aqui a aula de hoje, tá bom? Sobre essa introdução de produtos, fazendo alguma referência a processos novos. E às 10 horas, infelizmente ou felizmente, eu gosto muito de falar com os calouros, acho que vocês já lembram, né, que eu faço uma aula de calouros. Não tenho um planejamento. Hoje eu vou passar algumas informações de trabalhos que a gente desenvolve. O professor Bruno me pediu isso para mostrar alguns projetos do laboratório e, enfim, fazer uma apresentação do que a gente faz na disciplina, porque é muito curioso, né? E talvez um pouco frustrante, ou bastante frustrante, para quem entra na universidade, escolhe a engenharia florestal, né? Eu também escolhi um pouco por causa disso, ou bastante por causa disso, por ser um curso prático, né? Contato com a natureza, para não ficar no escritório, etc. E aí, pá, daí vem uma pandemia e tudo vai ser online desde o começo, né? Então a gente já está desde o ano passado, né? Tem uma turma que teve um ano, não, acho que foi, as aulas online começaram no meio do ano, né? Então já é um período, entrando no segundo período de ensino à distância, né? Ensino emergencial, né? Diferente de ensino à distância. Então uma coisa que a gente está se adaptando. Bom, deixando de papo, espero que sejam todos bem, mais uma vez. A gente tinha parado aqui, né? Pelo que eu me lembro da semana passada, da gravação que está lá já. Então a gente fez uma passagem, né, de produtos muito atuais. Vou passando rapidamente aqui o que a gente viu até a semana passada, que envolvem questões muito relacionadas ao desenvolvimento de máquinas e processos que possibilitam hoje, no mercado internacional principalmente, o Brasil está um pouco atrasado nisso, ou bastante atrasado nessa utilização mais efetiva de produtos à base de madeira de últimas tecnologias, né? Então alguns desses que está passando aí na tela de vocês, embora o nosso país seja um exportador de madeira e muitas vezes de matéria-prima para esses próprios produtos mais modernos, né? Então, eu queria mostrar para vocês agora, de forma rápida, hoje, né, a aula vai ser um pouco mais curta, algumas tendências e coisas assim que a gente fala, nossa, que legal, né? Nem parece madeira isso.
Esse produto que está na tela é um MDF, que a gente já falou, um produto então, é o Medium Density Fiberboard, painel de fibras de média densidade, muito utilizado hoje para movelaria, para móveis pré-fabricados, gabinetes, inclusive de banheiro, cozinha, ambientes úmidos, algumas esquadrias, alguns utensílios, alguns pisos, quando ele é um pouquinho mais denso, e aí ele passa a ser chamado de HDF. Mas eu tive a oportunidade de visitar esse stand, e esse material que tem essas fotos aqui, ele veio de um CD ainda, né? Hoje em dia os computadores nem leem mais CD, né? Mas eu tenho esse CD até hoje, é um CD institucional, onde tinha várias fotos, tinha uma mídiazinha e a gente podia ver vários exemplos de aplicação do MDF colorido. Então olha que legal, é um processo onde a fibra do MDF, deixa eu voltar na primeira aqui, a fibra do MDF ela é tingida e fica colorida. Então, deixa eu brincar com as minhas coisinhas aqui, mudar de cor. Então ela tem um tingimento ainda na etapa onde a fibra foi desagregada. Mais uma vez eu sinto falta do meu material para mostrar para vocês. Hoje fui fazer uma caminhadinha bem cedo, estava pensando nisso. Poxa, hoje era um dia não só para os alunos de processamento, mas os calouros também, que eu poderia trazer da Rural, já que vai demorar tanto ainda isso, trazer da Rural algumas coisas para ver se eu mostro pelo menos na câmera aqui. Porque eu tenho essas fibras, tá? Essas fibras do MDF, essa matéria-prima que o rapaz está segurando na mão, ela é um material que foi possível através do desenvolvimento de uma máquina de desagregação mecânica da madeira. Então a madeira é desagregada e ela gera uma matéria-prima que é quase que, não chega a ser completamente formada por fibras individualizadas. Ela é quase isso. Como ela é uma desagregação mecânica, ela chega a agredir mais a fibra, as fibras são cortadas muitas vezes, mas ela forma a gente poderia chamar de uma serragem bem fininha. É diferente do processo que vocês vão ter aulas lá com as Arias, professor Fernando, né, o pessoal da área de celulose e papel. Eles têm como matéria-prima do papel fibras individualizadas, o que eles chamam de polpa de celulose, né? Então esse material que gera o MDF não é bem isso, porque a polpa de celulose, na grande maioria das vezes, ela é um processo de individualização das fibras químico, né, de retirada da lignina, que é o agente cimentante. Nesse processo do MDF, as fibras são desagregadas mecanicamente, tá? E aí são coladas, é aplicado um adesivo, e nesse caso aí de produto super moderno, elas são tingidas também. Então essas imagens aí que estão aparecendo, que eu coloquei, olha que bacana, é tudo madeira, tudo MDF, e não usa tinta, o material já é colorido, né? Legal, né? É uma fábrica que fica em Portugal, né? Então a gente tem muitos exemplos, olhem, acho que está dando para ver bem aí, pessoal. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tem muitos exemplos de esquadrias, né? Portas principalmente, que são entalhadas com baixo e alto relevo. E o material é todo colorido. Então você faz um furo, faz um rasgo, faz um entalhe, e o material ele é colorido por si só, né? Olha que legal. Então não precisa pintar, você projeta um ambiente já colorido e tem uma aplicação de uma resina em spray, uma coisa muito rápida. Então, tanto para móveis quanto essa linha que a gente chama de esquadrias, é bem isso daqui, tá, pessoal? Divisórias, portas, janelas, esse mercado de esquadrias.
Então esse produto super moderno aí que a gente está falando, que é uma geração que ainda está em desenvolvimento, não é coisa, não é nada usual no nosso dia a dia, mas são possibilidades muito bacanas para madeira. Deixa eu ver, eu estou com o nosso grupo aberto aqui na outra tela. Eu coloquei para vocês, né, a história coloquei da madeira, vidro de madeira. Coloquei sim. Tem um link lá, não sei se alguém viu. Duas coisas super legais que eu enumero assim como duas coisas das mais interessantes que eu vi até hoje. Até hoje não, recentemente. Vou copiar, vou colocar no chat aqui. Nossa, eu estou aprendendo a mexer bem nessas coisas. Uma é essa questão de madeira transparente. Ou quem quiser ver, isso é fantástica. E a outra é eu acho que é isso daqui. É um processo que se chama wood welding. Tem um videozinho aí no YouTube que é a soldagem em madeira. Pessoal, assistam isso, é muito legal. Vou deixar de tarefa aí para vocês, tá? Esses dois links, já que a aula vai ser mais curta. Tentem assistir depois da aula, é coisa muito rápida, só dá uma lida mesmo para vocês entenderem até onde a transformação da madeira, obviamente não só a transformação mecânica, mas até onde a tecnologia da madeira pode chegar. Tá? E eu acho isso, trabalho com isso há 30 anos, com tecnologia da madeira, desde a minha graduação. É uma coisa que eu adoro. Então essas coisas de YouTube e tal, antigamente eu tô super parado no Facebook e eu falo aqui em casa para minha esposa, para minha mulher, que a minha empolgação com redes sociais ela foi até o Facebook, tá? Eu não sei se era da época de vocês, mas eu passei pelo Orkut, pelo ICQ. Alguém lembra de ICQ? Acho que ninguém, né? Pelo Messenger, esses eram de trocar mensagens, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Aí quando chegou o Instagram eu parei. Cara, eu não tenho Instagram, mas não sei usar, não uso, etc. Bom, mas vamos lá, vocês entrem lá rapidamente, tenho certeza que vocês sabem mexer, e vejam esse processo. Esse segundo é a soldagem em madeira. É um processo ainda em escala experimental, onde duas peças de madeira são apertadas uma contra a outra, né? E elas têm uma microfricção, uma coisa que faz assim, ó, muito rápida, em laboratório. E aí a lignina começa a derreter, tá? E a lignina começa a derreter nessa emenda, né? Nessa junção, e a madeira solda uma peça na outra. É muito bacana. E a resistência dessa soldagem sem adesivo nenhum é muito alta, segundo eles mostram. Então isso prova algumas teorias, primeiro da plasticização da lignina, que é um processo de amolecimento térmico da lignina da madeira, e a gente consegue unir moléculas ali de lignina uma na outra e a madeira é soldada. Muito legal. Bom, voltando aqui, pessoal, então também um produto hoje que eu gosto de mostrar para vocês, para entender esses dois conceitos do que é o LVL hoje no mercado, porque é um produto importante. A gente tem muito pouco no Brasil, mas nas construções internacionais, eu acho que vão aparecer algumas aqui. Tá vendo? Então a gente usa muito, a gente tem visto muito essas vigas laminadas, coladas de LVL. Olha. Então para quem tem ali um chalé na Suíça, para quem tem aqui, onde é isso? O que é Espanha? Na Alemanha. Então quem passa as férias na Europa, temporada de inverno na Europa, vai conseguir ver muita coisa em madeira, né? Bom, eu estou dando risada porque não é muito nossa realidade, né? Mas gostaria muito que fosse. Esse produto que é muito utilizado hoje na construção civil, principalmente em madeira, ele é um produto que
foi desenvolvido a partir do entendimento do que era a chapa de compensado, tá? Que a gente falou na aula passada, a questão do cruzamento das lâminas de compensado. Uma lâmina é colada na outra a 90 graus para que uma lâmina compense a lâmina adjacente em relação à movimentação dimensional. Então, fixem algumas informações. O compensado vem disso, desse sistema de compensação, né? Compensar a movimentação dimensional uma lâmina da outra, e daí ele se torna um produto muito estável. Então essas chapas aqui, olha, que não são compensado, é esse produto mais novo, mas ela é muito parecida com o painel, a chapa compensada. Ela tem na sua conformação, e aí ela vai sendo transformada em vigas estruturais, como essa, como essas, porque ela tem na sua conformação isso que eu vou explicar aqui. Essa tabelinha, para quem quiser procurar na internet também, é de um fabricante de produtos de madeira muito grande da Europa. É uma fábrica finlandesa. A Finlândia é um país muito florestal. Não sei se todo mundo conhece o Cadu. Conhecem o Cadu? Cadu Carlos Eduardo, é um doutorando nosso. Cadu foi meu aluno do PET, depois fez monografia, mestrado, está terminando o doutorado comigo, e ele passou um ano na Finlândia. É um exemplo, né? Um dos meus queridíssimos alunos, meus queridinhos, orientado desde a graduação, e entre 2018, de meio de 2018 ao meio de 2019, a gente conseguiu uma bolsa para o Cadu, uma bolsa de doutorado sanduíche. Ele ficou um ano na Finlândia. Opa, a turma está completa hoje? Parabéns, hein? Pois eu vou fazer uma coisa, será que eu consigo? Eu tinha uma prática que era da minha época do PET ainda, antes da Vanessa, eu que era tutor lá do PET, falava, quando vinha todo mundo na reunião, eu tirava até uma foto. Mas eu não sei se todo mundo está com câmera, né? Então, quando vem todo mundo na aula também, eu tiro uma foto para mostrar, né? Falo, olha, todo mundo vai na minha aula, a aula é super boa. Bom, deixa eu voltar aqui. Marjorie, você chegou por último, mas está valendo. Está valendo. Pelas minhas contas, são 10 alunos. Estamos em 11, estamos todos. Parabéns. Eu não estou controlando muita presença porque eu estou gravando as aulas, então nesse momento está ficando registrado ali a presença de todo mundo. Valeu, turminha. Bom, então esse produto aqui, pessoal, voltando, é um produto super moderno no mercado internacional. Então hoje a gente está indo bem aqui, deixa eu ver até. E ele é o cruzamento, literalmente, é o cruzamento do compensado com o painel aglomerado. Desculpa, o painel compensado com o painel LVL. Mais uma vez, é o cruzamento do painel compensado com a característica do LVL. Essa simbologia que está sendo usada aqui, olha, é assim, isso aqui é uma tabelinha que saiu do site da FinForest. Esse produto chama Kerto, é um conjunto de materiais, e ele tem várias espessuras, desde uma espessura de chapa mesmo, cerca de 27 milímetros, é uma polegada. Falhou aí a conexão, pessoal? Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Oi, estão me ouvindo? Tem um sinal aqui de perda de conexão. Deixa eu só dar uma checadinha aqui. Não. Tá conectado. Ok. A plataforma tem um sinalzinho aqui, me deu uma mensagem de perda de conexão. Voltou, Carla? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Tá. Eu vou continuar aqui. Tudo certo.
Tá vermelho. Aqui tem um sinalzinho de qualidade da conexão, mas estão me ouvindo, eu vou continuar. Bom, então aqui é a espessura. Então ele tem aqui de 1 polegada, 27 milímetros, até coisa assim de 2, 3 polegadas, né, 69 milímetros ou até mais, tá? São produtos mais grossos, com fins mais estruturais. Esse M aqui seria a quantidade de lâminas que o produto tem. Quantas lâminas de madeira são coladas uma na outra? Olha lá, número total de lâminas. O valor N é o quanto, ou quantas lâminas são dispostas a 90 graus. E aí vem essa simbologia assim, olha, que nessa primeira opção são 2 lâminas paralelas, uma a 90 graus. 3 lâminas paralelas, uma a 90 graus, 2 lâminas paralelas. Então, isso, eu estou um pouco atrasado aqui com o conteúdo, mas eu gosto muito que vocês entendam essa simbologia e o porquê disso, né? Porque isso vem lá da anatomia da madeira, a questão da variação dimensional. A fibra faz isso daqui, ó, pessoal. A fibra fica mais gordinha e mais, literalmente, imagine isso aqui, ó, uma fibra de madeira e ela tá bem fininha. Quando ela ganha água, umidade, ela faz isso aqui, ela engorda. Só que a altura permanece praticamente a mesma, o comprimento da fibra praticamente o mesmo. Mas essa movimentação dimensional da parede da fibra é que leva àquela questão do empenamento, do inchamento da madeira quando ela é umidificada, quando ela recebe água. Quando a madeira seca, ela retrai porque as fibras elas ficam mais magrinhas. Então, quando a gente consegue ter uma visão desde a anatomia, a gente tem essa movimentação dimensional no sentido tangencial e radial, tá? E no sentido longitudinal é praticamente zero. Então isso explica essa característica do cruzamento das lâminas gerar uma estabilidade do produto. E a outra questão, quando eu tenho muitas lâminas em paralelo, eu gero um produto de muita resistência. Então, para resumir, esses produtos de madeira tornam-se hoje em dia produtos estruturais. Então, para quem nunca viu isso, pessoal, eu gosto muito dessa imagem, até como conhecimento geral, né? Como que a gente constrói alguma coisa, uma casa, um galpão, uma estrutura, né? Independente de ser de madeira ou não, acho que vocês já ouviram falar disso. A gente tem a parte estrutural da obra, né? Então eu estou aqui num prédio de 3 andares, cada um está na sua casa, ou na rural, no alojamento, acho que não, né? Acho que está todo mundo em casa. Mas mesmo a construção de alvenaria, ela tem isso daí, ó, isso daqui, tá? Ela tem a parte estrutural. Tá? Já ouviram falar disso, né? São pilares, são colunas, são vigas, a estrutura do telhado, e depois a gente vai preenchendo essa estrutura para fazer todo o fechamento e o acabamento da obra. Então, para a madeira, funciona do mesmo jeito, tá? Então, esses produtos mais modernos são muito legais porque, vou dar uma mensagem lá no final, eles permitem que árvores novas e árvores com madeira de baixa densidade, tá? Componham partes estruturais da obra. Então isso, quando a gente pensa em madeira maciça ou sólida, é difícil da gente imaginar. Porque vocês imaginam pegar uma árvore novinha de pinos e fazer um pilar. Não vai rolar, né? Agora, se você laminar, colar, fazer um produto derivado de madeira, com uma árvore jovem, fina, de baixa densidade,
Através de transformações mecânicas, a gente consegue fazer estrutura de madeira, estruturas de obras de madeira, tá? Então é mais ou menos isso que vai passar a sequência de fotos. Vou aqui mais rapidinho, temos 60 slides para cumprir, chegar até os 60. Então olha, tudo isso daí, muita coisa da internet, algumas fotos são minhas, de algumas viagens, não nessa parte aqui. Mas eu sou muito fã disso. Grandes estruturas com madeira nova, madeira leve, madeira de conífera, madeira clara, transformada em materiais de grande resistência. Então isso é tecnologia da madeira na veia. Tá? Então são grandes estruturas, olha que legal. Então são composições. E é muito bacana que essas estruturas de madeira também, elas compõem o que a gente chama de obras secas, tá? Então quando a gente constrói em madeira, eu já falei lá dos irmãos à obra, né? Todo mundo já viu aqueles gêmeos lá, quem tem Gato.net aí, internet, os irmãos à obra lá, os gêmeos bonitões lá, né? Minha mulher adora eles. Eles têm aquela história de construir, pegar marreta, destruir a parede, e vocês veem que aquilo lá são obras secas. Tá? Por que é obra seca? Não vai massa, cimento. Acho que todo mundo já viu uma obra, né? Já fez alguma reforma em casa, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, acho que todos nós. Não sei se alguém mora em casa de madeira aqui, acho que não. Mas já fez isso, né? Vai água, fica com a mangueira lá, então molha, joga areia, cimento, pedra, mistura com a enxada. Não, essas construções em madeira são mais limpas, mais rápidas, mais engenheiradas, né? Você projeta, tem elementos de ligação, que acho que eu vou mostrar já, que são elementos metálicos para fazer esses encaixes, ó, aqui da FinForest também. Então esses elementos que fazem os encaixes são muito práticos e a obra se transforma num joguinho de Lego, assim, de montagem, tá? Espera aí que eu me atrapalhei aqui. Então é como se receber um kit e montar a casa, né? Montar aquela obra. Então isso é muito rápido, muito eficiente. Bom, uma coisa que eu sou fã, inclusive eu dou aula disso na disciplina de resíduos, mudando um pouco de contexto, essas imagens são de uma colega, uma grande amiga mesmo da época do doutorado, Maria de Fátima de Nascimento, é uma arquiteta que dividia ali, não dividia a sala, era da sala vizinha da onde eu fiz o doutorado, na USP de São Carlos, e essas imagens em preto e branco são da marcenaria que a gente tinha na USP de São Carlos, que me inspirou, tá, um pouco. Eu tive duas inspirações assim ainda tenho para caminhar com o nosso laboratório. Uma é esse laboratório que eu vivi 4 anos no doutorado, Laboratório de Madeiras e Estrutura de Madeiras, é o LAMEN do campus da USP de São Carlos, e o laboratório do IPT, onde eu fiz o mestrado, né? Então, algumas máquinas, a gente tem essas máquinas hoje lá, algumas até mais modernas do que a gente convivia. Mas, enfim, aí a Maria de Fátima era uma arquiteta e ela mexeu com aproveitamento de serragens e particulados. Ela, no auge do trabalho dela, dos 4 anos de doutorado, ela fez uma parceria com uma empresa de alumínio. E ela produziu, deixa eu mostrar aqui algumas peças que tem alumínio junto, tá vendo? Ela produziu alguns utensílios a partir de serragens coletadas no nosso laboratório, com alguns itens aqui em alumínio, com materiais com design super legal. Esse é um bom exemplo, tá? Então isso é muito legal, assim, composições com outros materiais, aproveitamento e grande valorização e valoração do resíduo madeireiro. Ontem eu dei aula disso para a turma de resíduos, falando dessa possibilidade do resíduo de madeira ele gerar um custo, um ônus,
né, uma despesa para a empresa. Então, muito rapidamente, um contexto que eu gosto muito, eu vou falar algumas coisas, a gente vai ter uma aula sobre resíduos, é a questão da valorização dos resíduos através da boa prática, né? Então, os resíduos dos processos madeireiros, eles podem gerar gastos, porque você vai ter que muitas vezes transportar esse resíduo para um aterro, para um lixão, para um outro local, onde você tenha que se livrar desse material, porque ele começa a ocupar muito espaço na tua empresa, na sua área fabril, na fábrica, na indústria. Ou então ele pode gerar isso daqui, ele pode gerar produtos de maior valor agregado, né? Onde você tem um produto que não era nem custo zero, não. Ele poderia te dar despesa, tá? É abaixo dessa linha do zero. E aí ele pode te gerar um produto de alto valor agregado, de possibilidade de venda no mercado. Então a Fátima Maria do Nascimento, uma grande colega, ela tentou, eu acho que na época, fazer um processo da incubação, né, de uma microempresa, mas eu não tenho notícia que isso foi para frente, tá? Mas ela levou esses produtos aí, passar mais uma vez, para uma feira de design em São Paulo. Olha esse joguinho de xadrez, que legal, pessoal. Tudo com pecinha de serragem, colada, usinada, tá? Aproveitando aí a diferenciação, né? A heterogeneidade de características estéticas, cor, etc. Então isso tudo aí, a matéria-prima para isso tudo que ela fez, saía daqui, dessas máquinas da nossa marcenaria do laboratório lá de São Carlos, dessas máquinas aqui. Legal, né? Eu acho fantástico esses trabalhos com resíduo. Envolve processamento, a gente vai falar disso. Quando a gente tem oportunidade, a gente gera os resíduos e a gente faz uma rápida classificação ali do que é serragem, do que é maravalha, do que é cepilho, do que é costaneira, do que são peças desclassificadas e etc. Bom, vamos lá, estamos terminando. Esse daqui é o mais legal do mundo. Esse daqui, eu tenho 2 amostras lá no laboratório. Uma eu trouxe do meu período de sanduíche lá na Europa, no doutorado, de uma outra feira que a gente visitou. E outra amostra, a gente fez o produto lá no laboratório, meio que de uma brincadeira ali, mas a gente tinha os materiais e a gente produziu isso daqui, que é uma viga I, tá? Então, se a gente cortar esse corte transversal, a gente enxerga aqui uma letra I. Essas vigas Is são um material comum aí na construção civil. Existem vigas Is metálicas, né? Mas essa viga I derivada de madeira, ela é o material, guardem essa informação, estou tentando correr um pouquinho, ela é um material de maior resistência específica que existe hoje na construção civil. Vou repetir, talvez com um pouquinho de medo de errar, mas eu aprendi isso. E acredito muito, é um material de maior resistência específica na construção civil hoje, do mundo. Ou seja, o que é resistência específica? É a capacidade de resistir a uma carga em função do peso do material. Então é um material muito leve para a resistência que ela tem. Tá? Então isso daqui que o camarada está fazendo aqui, ele está montando o que a gente chama de subfloor. Subfloor é o subpiso, né? Construções de vários andares, porque ela é um material muito resistente, leve, e aí ele faz o subpiso de vários andares. Tá? Então isso, mais uma vez, é um exemplo ao longo da construção de material muito leve, de construção seca, montada ali pelos irmãos à obra, tá? Rápida. E aí vocês podiam me perguntar, professor, quanto dura isso?
Dizem as más línguas, já falei para vocês, né? Sem querer ser metido, mas eu tive a oportunidade de visitar a igreja de São Pedro, né? São Pedro, em Veneza, que é antes do Brasil ser descoberto, gente. Antes do Brasil ser descoberto, tem uma estrutura de madeira que está linda e maravilhosa. Ponham aí na agenda, visitar algumas igrejas na Europa, ou alguns outros tipos de construção que são do século I, século II, tá? Em madeira e ainda firmes e fortes. Tá? Então, assim, eu me arrisco a dizer que se uma construção de madeira for bem feita, ela pode durar e muito mais do que uma construção civil em alvenaria. Tá? Bom, então essas composições, esses são aqueles elementos de ligação metálico para você ir fazendo a composição. Ó, eles aparecem aqui também, você está dando para ver, tá vendo? Então você vai encaixando esses materiais à base de madeira em emendas, não é bem emenda, né? São junções, né? Que permitem então a montagem de grandes estruturas à base de madeira. Bom, considerações meio que finais aqui. Deixa eu só ver até onde a gente vai. Tem mais 2 ou 3 slides, mas essas considerações eu gosto muito. Eu escrevi isso na minha tese de doutorado, isso saiu de lá, que eu trabalhei com esse material de LVL, e é uma coisa que eu acredito muito, né? Primeiro que esses materiais todos que a gente viu nessa sequência de desenvolvimento, de gerações, isso tem muito a ver com o que a gente vai ver a partir da semana que vem, de processos mais voltados, aulas mais voltadas a processo, máquinas, matéria-prima, etc. Isso tem muito a ver com melhor ou maior aproveitamento das toras e da madeira. Então, quando a gente fabrica algo em madeira maciça ou serrada, a perda é muito grande, tá? Acho que eu fiz essa menção aí em algumas aulas passadas. Um número meio que geral das nossas serrarias no Brasil, elas aproveitam, pessoal, pasmem vocês, cerca de 30% só da madeira, tá? No geral, nas nossas serrarias, muitas delas familiares, muitas delas de pequeno e médio porte, poucas serrarias de alta tecnologia, mas o nosso aproveitamento gira em torno de 30% somente do volume de madeira que chega à fábrica. Eu só estou falando de madeira posta à fábrica, para o volume de madeira serrada, tá? Útil. Então a gente desperdiça muita madeira. Então essa possibilidade de você desagregar, laminar e formar e compor um produto mais moderno, ela gera um aproveitamento maior. Bom, como eu já falei, esses produtos vão possibilitando então utilizar toras de menores diâmetro, toras mais novas, gerando produtos de resistência de grande resistência, inclusive para fins estruturais. Os produtos derivados de madeira, isso é muito importante. Muito importante. Os produtos derivados da madeira, esses produtos mais modernos, através dos seus processamentos, eles geram produtos mais homogêneos, né? Então, se a gente compra um caminhão de madeira serrada, de tábuas, não sei se todo mundo já viu isso, um caminhão de madeira serrada, a gente vai ter tábua com nó, tábua mais clara, tábua mais escura, tábua que empenou, tábua que apresenta anéis de crescimento, tábuas radiais, tábuas tangenciais. A gente tem lotes de peças de madeira serrada que são muito heterogêneos. Quando a gente compra um lote, um caminhão de painel compensado, de USB, de painel aglomerado, a gente olhando para chapas, nesse momento, na minha saudade da sala de aula, eu peço para todo mundo olhar para cima, que eu tenho vários painéis de USB, talvez alguém já tenha visto, que compõem ali o forro da nossa sala de aula, e eu pergunto assim, esses painéis são todos iguais? Uma pergunta meio sacana, assim, né? Meio pegadinha.
Num primeiro momento você olha para cima, parece tudo igual, né? Todos os painéis são iguais. Então eles são muito parecidos, muito próximos, eles são muito homogêneos em termos de características. Mas obviamente não são iguais, porque as partículas são diferentes, alguns vão aparecer pequenos nós ainda na madeira, né? Então as partículas são distribuídas de forma aleatória, isso eu estou falando da chapa de USB. Então eles não são absolutamente iguais, mas eles têm características muito mais homogêneas do que a madeira serrada, tá? Bom, uma frase também que eu gosto é que esses produtos eles minimizam os efeitos das imperfeições da madeira. Então, se eu tenho um nó, acho que todo mundo sabe o que é. Se eu tenho um nó numa peça de madeira serrada, ele é um ponto de fragilidade. Ele muitas vezes é um ponto também que o consumidor não gosta. Essa madeira está com nó, vou levar a outra. Essa peça está com nó, vou levar a outra. Os painéis, as chapas, os compensados, aglomerados, eles minimizam esses efeitos, porque o nó vai ser moído, então ninguém vê nó no MDF, né? No aglomerado, se olhar talvez com lupa ali, vai achar um pedacinho de nó no painel aglomerado. No OSB dá para ver, algumas partículas vão trazer uma fatiazinha do nó, mas por isso que é uma questão de minimizar essas imperfeições. São valores agregados altos, tá? Em função do custo. Valor agregado é um conceito que eu trabalho muito na disciplina de resíduo, é o quanto você gastou com matéria-prima, com processo, com energia, com insumos, né? Verniz, tinta, combustíveis, etc., lixa, prego, parafuso. Então, insumos em função do quanto você vai vender o seu produto ou o valor de mercado que ele tem, né? Então essa balança aí do quanto você gastou e quanto você ganha é o valor que você agrega ao material. Então são produtos de valor agregado. Ambientalmente amigáveis, eu até questiono isso um pouco, a gente tem que olhar isso criticamente. Mas o discurso que eu uso, que justifica essa frase, é que a gente tem árvores de ciclos rápidos de reflorestamento. A grande maioria desses produtos mais modernos não utiliza madeira nativa, madeira de floresta natural, tá? Não que não possa utilizar, pode. Existe o paricá, que abastece a indústria de compensado, que é uma espécie nativa, mas é madeira de reflorestamento, tá? Ciclos rápidos, então não é madeira de floresta natural. Floresta natural é um termo assim, né, que me incomoda um pouco, né, porque o reflorestamento não é considerado uma floresta natural, uma floresta de regeneração natural. Mas enfim, então ela é uma floresta que foi plantada com determinado fim. Então o argumento do ambientalmente amigável é esse: florestas renováveis de rápido crescimento, né? A gente preserva espécies e florestas naturais nativas. E aqui uma frase que eu melhoraria, assim, esses produtos eles devem apresentar uma estratégia de marketing bem planejada, porque o aglomerado não teve uma boa estratégia de marketing. Hoje o aglomerado gera um certo preconceito, né, um móvel de aglomerado. Agora você fala que o produto é o MDP, que é o Medium Density Particle Board, que a gente entende como é uma pequena evolução do aglomerado, mas é praticamente a mesma coisa. Então hoje as lojas já falam, não, isso não é aglomerado, isso é MDP. Ou então, melhor ainda, isso já é o MDF, né? Então o MDF ele tem uma estratégia de mercado muito mais bem pensada, trabalhada, uma sigla em inglês, toda uma questão mercadológica que leva ao sucesso do material, né? Então algumas informações finais, a gente tem muitas vezes falta de informação desses produtos, quanto mais novo, menos informações a gente tem. E aqui alguns dados que saíram da minha tese de doutorado, que era o crescimento na época de fábricas disso nos Estados Unidos e Canadá, um preço médio aí de $600 o metro cúbico desses materiais, é um bom preço, tá? É um bom preço. Existe madeira sendo vendida a $2, $3 mil o metro cúbico, existe madeira sendo vendida a 20, 30. Então, aí,
preço de chapas, painéis mais modernos em torno de $600 metro cúbico, um preço alto de mercado. Tá? Bom, e para terminar essa introdução toda que a gente teve, já estou um pouquinho de olho no relógio aqui, eu queria falar um pouco do potencial nacional que a gente tem. A gente vive tempos muito difíceis, né, impensados, em termos de relacionamento social, em termos de economia, em termos de investimentos industriais, né? Uma grande pausa na vida de todo mundo, absolutamente, da vida das empresas, do comércio, do mercado, né? Coisas que eu nem entendo tanto, mas o fato é que nosso país tem um potencial indiscutível para tudo isso que a gente viu. A gente tem muita matéria-prima, o Brasil é um dos lugares do mundo que mais produz floresta em termos de baixos ciclos de corte, mais produz madeira rapidamente, de forma renovável, em área suficiente, etc. Então a gente tem facilidade na produção de matéria-prima para isso tudo. A gente tem um indiscutível mercado interno e um mercado de exportação disponível, apto a isso, a esse consumo desses produtos. E uma coisa que a gente precisa fazer e que não vivemos nosso melhor tempo. Tudo bem aí? Travou, Marjorie? Deixa eu esperar Como é que tá aí? Estão me ouvindo? Tá de boa, Carlos? O meu sinal tá tudo ok dessa vez. Tá. Marjorie, se conseguir voltar, dá um alô aí, faz parte. Bom, então, estava falando que a gente precisa continuar desenvolvendo isso, tá bom? A gente tem na Rural umas coisas muito legais. Professor Edivar, né, tem condições ali no laboratório. Ele desenvolveu uma picadora. Foi o primeiro do Brasil, viu, gente? Desenvolveu um picador para produzir os strands de USB em laboratório. Ele fabrica esses produtos. Então, eu acho, minha avaliação é que a gente vai ter um recomeço, né, de tudo que a gente tem vivido, um grande recomeço aí, quando a gente puder voltar de forma presencial, mas a gente precisa desenvolver pesquisa, atualizar esses produtos. Tá bom, galerinha? Muito rapidamente, a aula que vem eu mostro isso mais e melhor para vocês, para ficar com aquele gosto assim de, poxa, quero fazer isso, e eu vou convidar todos vocês a fazer até a disciplina de novo, se quiser fazer o trabalho, só o trabalho, assim que possível, a gente tem condição de fazer isso. Passar rapidinho, esse é um exemplo de um grupo, né, que apresentou, não sei se tem a data aqui, acho que não tem a data, mas ele já faz bastante tempo, olhando o nome dos alunos aqui, todos formados já. Bom, mas é um grupo que trabalhou com madeira de cedrinho, então a ideia é coletar madeira, fazer todo o processamento no laboratório, fazer uma revisão sobre usos daquela espécie, avaliar os processos de trabalhabilidade. Então aqui já começa a aparecer as fotos do laboratório, do trabalho do grupo, né? Então isso aqui são imagens lá da nossa marcenaria, esse moço não trabalha mais com a gente, agora é o José Mário, mas enfim, os alunos eles fazem lixamento, aplanamento, a maioria das máquinas são vocês que operam mesmo, as furações, que mais aqui? Os rasgos laterais. Então a gente desenvolve uma avaliação, que é esse corpinho de prova aqui que está aparecendo, que ele vai ter vários testes para avaliar o potencial de uso e a qualidade da madeira naqueles processos. Então a gente coloca pregos, a gente fura, faz um entalhe lateral que a gente chama de rasgo, faz aplanamento, faz lixamento, broca chata, broca helicoidal, vários diâmetros. Então é um trabalho muito legal, o pessoal gosta muito de fazer, e a gente chegou a derrubar a árvore para fazer isso. Derrubar a árvore, me entendam.
Quando é uma espécie invasora ou uma árvore que caiu, né? A rural vive tendo tempestades lá. Aí uma árvore que cai, a gente vai lá, traz uma tora e faz tudo isso no laboratório. Então eu vou explicar isso, quem quiser participar. Olha, isso aqui eu nem deveria ter, hein? Isso aqui não é para acontecer. Eu trago aqui como um mau exemplo, né? A galera de Havaiana lá operando as máquinas. Não pode, hoje eu não deixo mais. Essas aulas de operação de máquinas tem que ser bem vestidos, calça, sapato fechado, máscara, enfim, um dia a dia aí que, se Deus quiser, a gente vai em breve voltar. Pessoal, tenho que sair, correr para outra sala, sala do professor Bruno, para atender os calouros, tá bom? Desculpa aí a falta de interação. Aula que vem eu vou fazer vocês falarem mais, viu? Nada de entrar como ouvinte só, que eu tô vendo um monte de gente aí que entra só como ouvinte, né? Pode entrar ali com câmera e microfone, tá bom, pessoal? Aula que vem vou provocar vocês a participarem mais. Já que são poucos alunos, quero que vocês falem, façam perguntas e eu vou fazer perguntas. Hoje eu queria muito acabar aquela aula inicial. Até a semana que vem, tudo bem, pessoal? Obrigado a presença aí. Tá faltando, né, Carlos? Não, senhor, pode vir. A gente vai ligar, pode se vestir bem, ligar a câmera e fazer perguntas aí. E a gente vai começar a falar do trabalho. Tchau, tchau, pessoal. Beijão para todo mundo. Se cuidem.